Bom, irmãos, então desejo a todos vocês um sábado muito feliz e abençoado. É um prazer imenso poder participar dessa reunião aí com vocês. Um pouco estranho sem poder vê-los, né? Mas graças ao Senhor que temos aí os recursos tecnológicos que nos permitem, de alguma forma, estarmos unidos, né, no mesmo espírito para estudar a sua palavra e buscar esse crescimento espiritual tão necessário e principalmente levando em consideração tantas correntes de doutrinas e heresias estranhas que têm surgido aí ao longo da história da igreja e principalmente nessa época em que estamos vivendo. Coube a mim a responsabilidade, a incumbência de compartilhar com vocês o tema da Trindade. É um assunto muito vasto. Eu acredito que o tempo será curto para abarcarmos tudo o que talvez fosse necessário, mas eu procurei resumir mais ou menos umas 4 palestras em uma única, de 1 hora, a fim de, pelo menos, transmitir para vocês um contexto geral, um panorama geral sobre o assunto. Para quem não sabe, eu não pretendo aqui compartilhar tão detalhadamente a minha experiência, mas antes de me batizar na Igreja Adventista, em 2015, eu fiz parte de um movimento antitrinitário, um movimento dissidente da igreja, durante 10 anos. Foi através da família da minha esposa, nós começamos a namorar muito cedo, e então, quando isso eu tinha 15 anos de idade, comecei a me envolver com um movimento daqui da região de Curitiba, de pessoas que negavam a divindade do Espírito Santo, não acreditando que ele fosse Deus, menos também, tampouco que fosse uma pessoa. Além disso, depois de algum tempo, negou-se também a divindade plena do Senhor Jesus, ou seja, nós deixamos de acreditar que Jesus fosse Deus, exatamente conforme o Pai, e também não batizávamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse, eu fiquei 10 anos envolvido com esse movimento, pregando contra a Trindade e automaticamente contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e julgava eu ter se tornado Babilônia, ou pelo menos filha de Babilônia, porque na minha mente aceitar a Trindade era um vinho que pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, em síntese, essa foi a minha trajetória até chegar na Igreja Adventista. O meu processo de conversão é um pouquinho longo também, mas o assunto da Trindade foi determinante para que eu pudesse dar esse passo de me batizar na igreja no ano de 2015. Novembro de 2015. Completou aí há alguns dias 5 anos que minha esposa e eu nos tornamos membros da Igreja Adventista. Então, para a gente começar o assunto, eu gostaria de colocar aqui para vocês, primeiro, algumas argumentações que são usadas por antitrinitários contra a nossa crença adventista da Trindade. Então, eu não vou passar todas elas, tem aí pelo menos umas 10 argumentações, e eu queria colocar aqui 4 que são básicas para vocês entenderem, onde dizem o seguinte: os pioneiros da Igreja Adventista, esse é um dos argumentos mais fortes que são usados, não criam na Trindade e pregavam contra essa doutrina. Segunda argumentação: a Igreja Adventista do Sétimo Dia não concordou com a Trindade senão após a morte de Ellen White. Então, aqui, nas entrelinhas, é colocado em xeque, inclusive, a própria sinceridade dos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizendo que houve uma espera para que Ellen White morresse, a fim de que somente então houvesse a terceira argumentação: as citações de Ellen White sobre a Trindade foram adulteradas. Novamente, nós temos aqui uma argumentação que questiona não só a sinceridade, mas até a própria honestidade
daqueles que ficaram responsáveis pelo patrimônio literário de Ellen White, dizendo que houve adulteração proposital dos escritos dela. Inclusive, alguns chegam ao absurdo de argumentar que até manuscritos originais de Ellen White foram adulterados. E a quarta e última argumentação que nós vamos procurar responder é que o Espírito Santo, na realidade, apesar de alguns dizerem que é um sopro, uma força, é o ar, o fôlego e coisas dessa natureza, no fundo, como de alguma forma a Bíblia nos apresenta e o próprio Espírito de profecia atributos pessoais do Espírito Santo, é necessário, de alguma maneira, concluir que o Espírito Santo é uma pessoa, em alguns casos. E aí, quando os antitrinitários chegam a essa conclusão, o argumento é de que essa pessoa é o próprio Senhor Jesus, e não uma terceira pessoa, como acreditam os adventistas do sétimo dia. Em síntese, queridos, essas são algumas argumentações que nós vamos procurar responder aqui ao longo do nosso tema. Então, a primeira delas, que nos interessa entender, é se de fato os pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia não acreditavam na Trindade. E, honestamente falando, realmente eles não acreditavam na Trindade. Agora, é importante saber o contexto um pouco histórico do próprio desenvolvimento da Igreja Adventista, onde todos os nossos pioneiros vieram de igrejas protestantes com visões distintas e às vezes até semelhantes sobre esse tema. Nós temos alguns deles que vieram de igrejas batistas, metodistas, como é o caso de Ellen White, episcopal, Conexão Cristã e etc. Então, é fundamental saber qual era a visão trinitária destas igrejas, de onde vieram os pioneiros ou os fundadores da Igreja Adventista do sétimo dia. Tá, mas qual a importância disso? Para sabermos que tipo de trindade ou qual era a visão da trindade que era popular na época dos pioneiros adventistas, ou seja, no século XIX, que os fazia combater essa visão trinitária. Então esse vai ser o nosso primeiro passo, e a partir de agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa só eu me encontrar aqui. Ok? Então vamos à primeira confissão de fé de Westminster, que é utilizada até hoje pelos presbiterianos, confissão esta que foi redigida no ano de 1647, onde eles definem a Trindade da seguinte maneira: há apenas um Deus vivo e verdadeiro, que é infinito em ser e perfeição, um Espírito puríssimo, sem corpo, partes ou paixões, imutável. Na unidade da divindade, há três pessoas da mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não vem de ninguém, não é gerado, nem procede. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então essa é uma confissão que nos permite concluir que, pelo menos os presbiterianos, nós vamos ver que a maioria dos protestantes daquela época tinham uma visão de um Deus substancial e informe, ou seja, sem forma, um ser que não era um Deus pessoal. Diz aqui a declaração que era um Deus sem corpo, partes ou paixões. Além disso, eles tinham uma concepção de que havia uma procedência de Deus o Pai, tanto do Filho como do Espírito Santo. Em conclusão, eles entendiam que o Filho teve uma origem literal, tá? Que Jesus, portanto, não era coeterno com o Pai, e que o Espírito Santo também, uma vez que procedia do Pai e do Filho, tampouco era coeterno. Apenas abrindo um parênteses, não é esta a visão trinitária que nós temos hoje na Igreja Adventista do sétimo dia, de tal maneira que eu poderia dizer para vocês, sem medo de errar, os cientistas naquela época, nós hoje também combateríamos essa visão da doutrina da Trindade. Uma outra declaração
essa dos batistas, tá? Que vai mais ou menos na mesma linha, e por isso eu não vou ler a declaração por completo, apenas atente ao que está destacado, novamente dizendo que o Deus, na visão dos batistas, era sem corpo, partes ou paixões. E lá no final da citação, também eles entendiam que o Filho é eternamente gerado. E quando você toma ali a palavra gerado, é gerado no sentido literal, que Jesus teve um princípio, um começo, literalmente falando. Os metodistas, por sua vez, que era a igreja de onde veio Ellen White, a mensageira do Senhor, dizem Jefferson, assim. só um minutinho. Repete Oi. aquela frase que você disse. Eu digo sem medo de errar, porque cortou aquilo ali. Eu acho que é importante o que você ia falar. Ah, ok. Da questão Tá, de... sem medo. Tá, estão ouvindo agora bem? Sim, estamos. Ok. Então eu havia dito que, sem medo de estar equivocado, se esta é a visão da Trindade, é popular na época dos pioneiros adventistas, nós hoje, mesmo com a visão que temos sobre a Trindade, a crença que temos, poderíamos nos unir aos pioneiros adventistas daquela época no combate a essa visão da Trindade que eu estou apresentando aqui para vocês, que era a visão popular das igrejas protestantes norte-americanas, certo? Bom, então agora a visão metodista, que era da Igreja da Serva do Senhor, de Ellen White, e que, por sinal, acaba sendo até um contra-argumento aos antitrinitários que diziam que Ellen White não cria na Trindade. É mentira. Uma vez que Ellen White foi batizada na Igreja Metodista, Ellen White acreditava na Trindade, sim. Ocorre que, ao se tornar adventista do sétimo dia, algo aconteceria ao longo dos anos na concepção da serva do Senhor sobre a doutrina da Trindade, que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, a declaração dos metodistas dizia o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo e nem partes, como as que vimos anteriormente, de poder, sabedoria e bondade infinitos, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E por aí vai. Só até aí é o que nos interessa. Em conclusão, amigos, é importante, então, sabermos que, na época dos pioneiros, lá no século XIX, os protestantes entendiam, e alguns deles até os dias de hoje, que Deus não era um ser pessoal, era uma substância sem forma, sem corpo, sem paixões. Entendendo isso, vejamos uma série de declarações de alguns dos pioneiros, fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando eles combatiam a doutrina da Trindade. Vamos à primeira delas, que é do marido de Ellen White, o pastor Tiago White, onde ele diz o seguinte: que uma pessoa sejam três pessoas e que três pessoas sejam uma pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser contrária à razão e ao senso comum. E eu concordo com ele. E nós, adventistas, se tomamos a nossa confissão de fé, o nisto cremos, o que diz respeito à nossa visão da Trindade, e comparamos com o que Tiago White diz aqui, nós também vamos concordar com ele que essa visão de que uma pessoa são três pessoas e que três pessoas é uma pessoa, isso é irracional, é ilógico, é incompreensível. E tampouco não é bíblico. Porque nós entendemos que as três pessoas da divindade ou da Trindade são três pessoas distintas e não uma única pessoa em três pessoas. Mas era a visão que se tinha lá na época dos pioneiros. Uma próxima declaração de Tiago White: não simpatizamos com os unitarianos que negam a divindade de Cristo, nem com os trinitarianos, que sustentam que o Filho é o Pai eterno. Então aqui ele mostra que os trinitarianos da época dele entendiam que o Pai e o Filho eram a mesma pessoa, mais ou menos como os unicistas dos dias de hoje. Para quem não conhece, essa é uma visão, inclusive tem um grupo muito famoso aí do meio unicista, que é o grupo A Voz da Verdade, onde eles acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo manifestou de formas diferentes,
mas é uma única pessoa. Era mais ou menos o que acontecia aqui na época dos pioneiros. Um outro pioneiro da igreja adventista, que é o Loughborough, dizia assim sobre a Trindade: não está em harmonia com o senso comum falar de três sendo um e de um sendo três. Ou, como alguns expressam isso, chamando a Deus o Deus triuno, ou Deus três em um. Há um sentido em que eles são um, mas não em pessoa, como alegado pelos trinitarianos. Às vezes parece repetitivo quando a gente insiste nesse ponto, mas é para deixar claro qual era a visão trinitária combatida pelos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E mais uma vez nós temos aqui claramente, cristalino, na declaração de Loughborough, onde ele diz que eles não criam que esse Deus era uma única pessoa, como alegado pelos trinitarianos daquela época. O último pioneiro que eu compartilho com vocês, de grande importância para o desenvolvimento da Igreja Adventista, que é o José Bates, dizia assim: por respeito à Trindade, eu concluí que era uma impossibilidade acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, também era o Deus Todo-Poderoso, o Pai, um e o mesmo ser. Concluímos então, amigos, esse entendimento, tá, que eu insisti várias vezes aqui, do que era a Trindade lá no século XIX, na visão da maioria das igrejas protestantes, e por que os pioneiros da Igreja Adventista combatiam aquela visão trinitária. Vamos agora avançar para um próximo passo. Como foi então que essa doutrina da Trindade foi sendo desenvolvida ao longo da história da Igreja Adventista? E para isso eu sou forçado a apresentar a vocês esse desenvolvimento histórico dentro dos escritos de Ellen White. Não que nós, adventistas, dependamos de Ellen White para fundamentar as doutrinas da nossa fé. Eu acho que isso deve estar assim, bem claro para cada um de vocês. Porém, é um fato indiscutível que todas as vezes que os pioneiros da igreja se reuniam para estudar algum assunto, e principalmente quando as reuniões ficavam ali tensas, eles não conseguiam chegar a um entendimento claro sobre os assuntos que estudavam, Deus se manifestava através da sua mensageira, a serva do Senhor, para confirmar se as conclusões estavam corretas ou não. E não foi diferente com o tema da Trindade. Eu vou compartilhar aqui com vocês como essa doutrina foi desenvolvida nos escritos dela, ano tras ano. Não necessariamente seguindo aqui uma ordem sistemática ou paulatina, tá? Mas nós vamos avançando aqui pouco a pouco para vermos como ela foi compreendendo esse assunto. Primeiro, eu preciso compartilhar um conselho que a própria mensageira do Senhor nos deu quando estudássemos as mais de 100 mil páginas escritas por ela. Olha bem a recomendação. Quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. Em outras palavras, tudo que ela escreveu deve ser considerado por um adventista do sétimo dia que creia piamente no dom profético de Ellen White. Porém, olhe a recomendação. O tempo e o lugar, porém, têm que ser considerados. Em outras palavras, o que ela está dizendo aqui é: entendam o contexto, a época, o ano, o momento. Isso é fundamental e importantíssimo que seja considerado dentro dos escritos da serva do Senhor. Nós temos vários casos aqui que poderíamos mencionar, que só não dá tempo da gente entrar em detalhes, mas quando ela fala de fotografias, de bicicleta, tem declaração até que ela condena o piquenique. Então a gente precisa entender os contextos, a época, o ano que ela escreveu, e isso não será diferente sobre o assunto da Trindade. Então vamos lá. A primeira declaração que Ellen White faz de forma assim mais contundente sobre a Trindade, mas num primeiro momento, no que diz respeito à relação do Pai e do Filho, foi no ano de 1850, onde a pergunta que
qual era a dificuldade que se tinha na mente dos pioneiros da Igreja Adventista quando o assunto da Trindade era trazido para a discussão. E ela diz assim: tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa, e aparecia para ela em visão. Perguntei-lhe se o seu pai, o pai de Jesus, era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus: eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. Parece uma pergunta, assim, bastante ingênua da mensageira do Senhor, mas ingênua para nós que já temos claramente definido na nossa concepção trinitária que Deus é uma pessoa distinta do seu Filho Jesus Cristo, o que não era cristalino na época dos pioneiros. E por essa razão, a primeira preocupação da serva do Senhor foi saber: Jesus, o Pai, é uma pessoa distinta de você ou do Senhor, com a mesma forma que o Senhor tem? Lembrando que Ellen White era metodista e, na visão, no credo metodista e das igrejas protestantes dos Estados Unidos, eles diziam que Deus era uma substância sem forma, sem corpo e sem paixões. Faz todo sentido, portanto, essa primeira preocupação da mensageira do Senhor no ano de 1850. Avançando agora um pouco, no ano de 1869 agora, ela fará, a primeira declaração de que Cristo é igual a Deus. Diz assim o texto: este Salvador era o resplendor da glória de seu Pai e a expressa imagem de sua pessoa. Possuía majestade divina, perfeição e excelência. Agora ela conclui dizendo: era igual a Deus. Eu acho que não nos restam dúvidas, então, a partir dessa declaração do ano de 69, de que a mensageira do Senhor estava aqui reverberando, em outras palavras, o famoso texto de Colossenses 2, versículo 9, se eu não me engano, onde a Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda é toda. O que o texto nos sugere é que, se o Pai é criador, o Filho é criador. Se o Pai é onipresente, o Filho é onipresente. E por aí vai. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Por essa razão, Jesus é igual a Deus. No ano de 78, ela fará a primeira declaração agora sobre a eternidade do Filho, lembrando que nos credos trinitários das igrejas protestantes norte-americanas, eles falavam de que Jesus era eternamente gerado pelo Pai, sugerindo que Jesus teve um princípio. Mas a serva do Senhor dirá o seguinte: a indignidade, fraqueza e ineficiência de seus próprios esforços, em contraste com as do eterno Filho de Deus, irá torná-los humildes, desconfiados de si mesmo, e vai levá-los a confiar em Cristo para a força e eficiência em seu trabalho. Então aqui ela declara pela primeira vez a eternidade do Filho. Jesus é eterno, assim como o Pai é eterno. Como diz o nosso credo trinitário, nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo são coeterno, sempre existiram, nunca tiveram um princípio. Avançando no tempo, no ano de 87, ela fará a primeira declaração taxativa, se ainda ficou alguma dúvida, de que Jesus é Deus. Como membro da família humana, ele era, deixa eu passar aqui, aí. Como membro da família humana, ele era mortal. Mas como Deus, ele era a fonte de vida ao mundo. Ele poderia, em sua divina pessoa, haver até mesmo contido os avanços da morte. Olha que declaração fenomenal. Ela compara, ou melhor, ela equipara a posição de Jesus à posição de Deus, falando que Jesus é a fonte da vida. Inclusive tem uma declaração, uma história curiosa, no livro O Desejado de Todas as Nações, que ela escreveria alguns anos depois, quando estava na Austrália, onde a serva do Senhor diz que em Cristo a vida original, não derivada e emprestada pelo Pai,
sugere que a vida que estava em si mesmo, comentando o texto de João capítulo 8, onde Jesus diz que é a ressurreição e a vida. E aí, um teólogo da Igreja Adventista muito famoso, provavelmente a maioria de vocês conheçam, autor do livro O Ritual do Santuário, o pastor Andreasen, ele que tinha dificuldades na época sobre esse tema da Trindade, ele não acreditava até um determinado ponto que o Espírito Santo era Deus e que Jesus era Deus como o Pai. Diz ele que ficou assustado quando ouviu essa declaração. E ele chegou a duvidar de que Ellen White a tivesse dito. Ele fez questão de ir até a casa da serva do Senhor, entrou ali em um contato direto com ela, até que ele ouviu da própria boca dela as palavras que ele então o fizeram, na realidade, ficar surpreso. E depois, numa conversa com o filho de Ellen White, ele vai dizer que ele precisou passar por uma revisão dos seus conceitos em relação à pessoa de Jesus e do Espírito Santo ao ver declarações tão revolucionárias nos escritos da serva do Senhor. Avancemos um pouco mais, agora já no ano de 1890, onde ela vai dizer que Cristo sempre esteve com o Pai, sugerindo que ele não teve uma origem ou um princípio. Diz assim: Cristo era o Filho de Deus. Tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera ele à destra do Pai. Ou seja, o texto, pela lógica, nos leva a concluir que nunca houve um momento no qual Jesus não estivesse à destra de Deus, partilhando do trono do universo. Em conclusão, Cristo é eterno, imortal, exatamente assim como o Pai. Até aqui, é curioso, não sei se você percebeu esse detalhe, parece que há um silêncio nos escritos de Ellen White sobre declarações a respeito do Espírito Santo, ou da personalidade e divindade do Espírito Santo. E, de fato, até esse momento, até 1890 mais ou menos, ela não se manifestava abertamente sobre a pessoa do Espírito. Inclusive, no livro Atos dos Apóstolos, ela chega a sugerir que debater sobre o tema do Espírito Santo seria inútil e que o silêncio é ouro. Por que razão? Porque nós precisamos entender que a verdade é progressiva. E não foi diferente também no que diz respeito à revelação dos escritos da serva do Senhor. Primeiro, ela precisava ter claro na sua mente qual era a posição e a personalidade do Pai e do Filho. Depois que isso ficou cristalino no seu entendimento, na sua compreensão, nova luz foi dada para a serva do Senhor e, claro, consequentemente, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia a respeito da pessoa, obra e divindade do Espírito Santo. O curioso é que, se nós pegamos a própria Bíblia, o Antigo Testamento é muito tímido ao fazer algumas declarações a respeito do Espírito Santo. O Novo Testamento já explode uma luz tão poderosa que a obra, a pessoa e a divindade do Espírito Santo ali é apresentada para os servos de Deus de forma extremamente clara. E nos escritos de Ellen White há essa mesma dinâmica que o Senhor vai respeitando as limitações daqueles que recebem a sua revelação. Porém, a partir do ano de 90, nos escritos da Mensageira de Deus, várias declarações claras, contundentes, poderosas, extremamente revolucionárias a respeito do Espírito Santo através de Ellen White. Onde a primeira, em 1892, ela já vai afirmar o seguinte, olhem só que texto poderoso. O Espírito Santo origina toda oração genuína. Tenho aprendido, e aqui eu faço um pequeno comentário, um pequeno parênteses, abro um pequeno parênteses, onde a serva do Senhor deixa claro que ela também estava crescendo no aprendizado, e aqui no contexto, de forma especial, da pessoa do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo origina toda oração genuína. Tenho aprendido a estar ciente de que em todas as minhas intercessões
o Espírito intercede por mim e por todos os santos. Mas as suas intercessões estão de acordo com a vontade de Deus, nunca em oposição a ela. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E agora a declaração mais forte. E o Espírito, sendo Deus, conhece a mente de Deus. Por isso, em todas as nossas orações pelos doentes ou por outras necessidades, deve-se acatar a vontade de Deus. Então, na primeira declaração que Ellen White faz sobre a divindade do Espírito Santo, ela já diz categoricamente que o Espírito Santo é Deus. Além de dizer que nele as orações são originadas em harmonia com o que está em Romanos capítulo 8, onde diz que o Espírito Santo, na próxima frase onde ela fala que ele intercede por mim, lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto Jesus esteve conosco aqui na terra, dizia ele que ele precisava subir para que o Espírito Santo estivesse em nós. É uma obra aí complementar. Jesus no santuário celeste e o Espírito Santo no santuário do nosso corpo aqui na terra. No ano de 93, e a partir de agora eu vou apresentar para vocês aqui algumas imagens da caligrafia da serva do Senhor. Olha só que fenomenal. A mensageira de Deus, aqui você tem o privilégio de ver a própria caligrafia dela. E aí eu simplesmente lamento que na cabeça insana de alguns chega-se ao ponto de imaginar que as adulterações foram ao nível de modificar até os originais escritos pela mensageira de Deus. O que é loucura, né? Aí já não... quando a discussão chega num nível desse, já não vale nem mais a pena você discutir, né? Porque aí parte para um grau de conjectura. Aí quem tem que provar se houve adulteração ou não é aquela pessoa que está acusando a igreja de adulterar os escritos de Ellen White. Mas, para aqueles que acreditam nos fatos, nós temos aí uma imagem, ou algumas imagens que eu vou mostrar para vocês dos manuscritos dela. E em 93, ela vai dizer o seguinte sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, é uma pessoa distinta. Você percebeu que essa frase anula, derruba o argumento de que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa? Ou que o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo? Os antitrinitários se agarram numa declaração de Ellen White que aparece no manuscript Release, eu não lembro exatamente qual o volume, onde ela diz sim que o Espírito Santo é o próprio Cristo, Jesus Cristo, destituído de sua personalidade humana. Mas o próprio contexto, basta você tomar a citação e avançar um pouquinho mais, conforme essa que estamos vendo aqui, logo na sequência ela vai explicar de que maneira o Espírito Santo é o próprio Cristo, no sentido de que ele tem o mesmo propósito, o mesmo intento, os mesmos objetivos, o caráter é o mesmo, ou seja, o Espírito Santo é igual a Jesus. E por essa razão, onde está o Espírito Santo, é como se Jesus estivesse ali, de tal maneira que ela diz que o Espírito Santo representa a Cristo, mas é uma personalidade distinta. Da mesma forma, Jesus disse que quem vê a mim, vê ao Pai. Mas isso não significa que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não, eles são iguais, mas são duas pessoas distintas. Bom, próximo texto, no ano de 96, aí você verá na sequência também uma foto agora não exatamente da caligrafia dela, mas de um texto que foi datilografado, onde ela declara que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Esse texto está no livro Desejar de Todas as Nações, inclusive. O mal tinha se acumulado por séculos e poderia apenas ser limitado e resistido pelo grandioso poder do Espírito Santo. E aí está a imagem, inclusive constando algumas
avaliações ali de Ellen White no texto, né, mostrando que ela verificou o texto que foi redigido. Tá? Bom, ano de 1906 agora. Embora Ellen White não usasse a palavra trindade, e de fato ela não usou isso ao longo da sua vida, talvez porque essa palavra, na época dela, estava maculada por uma concepção equivocada do que é Deus ou de quem é Deus, mas ela vai usar aqui a expressão trio celestial, que é basicamente a mesma coisa. Há três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. E em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E aí o texto segue. Esse texto, inclusive, me permite fazer aqui uma comparação para entender como há essa unidade de três pessoas ou de três poderes na divindade, onde nós temos apenas um Deus, mas três pessoas ou três poderes, como Ellen White mencionou aqui. Aqui no Brasil, nós praticamos o governo conhecido como república. E a república, que foi uma proposta desenvolvida por Montesquieu, um filósofo iluminista, ela, para ser praticada, deveria ser dividida em três poderes. O executivo, que é o que executa as leis, o legislativo, que são aqueles que criam as leis, e o judiciário, que são os que protegem as leis, os que julgam. Se cada um desses poderes existissem a despeito dos outros, nós não teríamos, embora sejam três poderes distintos e independentes, para formarem uma república ou um governo, que nós chamamos de Brasil, eles precisam atuar em conjunto. Da mesma forma, Deus é um único governo, digamos assim. Mas três pessoas compõem essa divindade celestial, que são três poderes distintos, mas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de existência. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Aí está a foto, essa sim, do manuscrito de Ellen White, onde ela cita exatamente o que nós acabamos de ler. Ainda no ano de 1906, e esse aqui é um dos textos que, no meu ponto de vista, talvez o mais claro, mais forte sobre o tema da Trindade, a respeito do Espírito Santo, ela diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo sua própria evidência. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí ela conclui: deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Você notou que aqui ela fez três afirmações importantes sobre o Espírito Santo? Ela vai dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem uma personalidade própria, ou seja, para ter personalidade, uma pessoa precisa ter razão, paixões e intelecto. Isso é um atributo, ou são atributos pessoais. E é exatamente o que ela diz sobre o Espírito Santo. E, por fim, diz que ele é divino. Em outras palavras, que ele é Deus. E aí, novamente, nós temos uma foto do manuscrito original. Bom, para a gente fechar essa parte aqui do nosso tema, ela ainda diz, para quem estiver tomando nota e quiser depois verificar com mais calma, que o Espírito Santo é o representante de Cristo. Aí está a referência. Jesus está presente na pessoa do seu representante, o Espírito Santo. E esse que é outro texto que eu acho belíssimo. Porque os antitrinitários gostam muito de pegar o livro Patriarcas e Profetas, onde no primeiro capítulo, Ellen White só fala do Pai e do Filho, desenvolvendo o plano da redenção. Mas lembrem-se do que eu falei ao princípio. A verdade é progressiva.
Embora no Patriarcas e Profetas, que foi um dos primeiros livros que ela escreveu, de fato ela não mencione a presença do Espírito Santo ao desenvolver o plano da redenção, ela tampouco diz que ele não estava ali. Ela simplesmente registrou a luz que ela tinha a capacidade de receber naquela época. Mas alguns anos depois, já dotada ou tomada pela concepção correta da Trindade do Espírito Santo, vejam a declaração que ela fez e que está registrada no livro Conselhos sobre Saúde, na página 222. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. A fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Meus queridos, louvado seja Deus pelo texto que acabamos de ler aqui. Cada um dessas três pessoas ou personalidades que compõem aquilo que nós chamamos de Deus, tem uma função extremamente importante dentro do plano da redenção. Aqueles que negam a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo estão, assim, correndo um risco gravíssimo de anular a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Porque a própria serva do Senhor chega a dizer que só o Espírito Santo é capaz de dar vida no coração de cada um de nós, ou de dar sentido àquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás, lá no Gólgota. E aí, a última citação que eu apresento para vocês nos mostra que Pai, Filho e Espírito Santo são poderes infinitos e oniscientes, que são atributos exclusivos de Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos, são imortais, são conhecedores de todas as coisas. Em conclusão, são dotados de atributos transcendentais da divindade. E aí eu fecho, aqui eu não sei exatamente quanto tempo eu ainda tenho, poderia me dizer, eu ouvi a voz do Marlon e do Uriel aí, quanto tempo eu ainda consigo compartilhar com vocês aqui, amigos? 10 minutos. Ok, vai ficar faltando, mas enfim, vamos até onde dá. Houve uma reação óbvia entre os anos de 97 a 1915 sobre essa nova visão a respeito adventista, e principalmente por causa das declarações de Ellen White. Mas a reação ela foi bastante positiva, muito embora alguns, como Uriah Smith, tivesse uma certa resistência. A maioria dos pioneiros da igreja foram mudando a sua concepção sobre o tema, e um dos mais ferrenhos defensores e pregadores da doutrina da Trindade no seio adventista foi Prescott, que inclusive tem um livro publicado pela editora Pioneiros, onde ele fala sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Agora, os pesquisadores adventistas chegaram à conclusão, e isso você pode encontrar numa revista adventista com o título A Trindade, que eu não lembro exatamente o ano no qual ela foi publicada, mas você também encontra no livro A Trindade, publicado pela CPB, e depois, quem quiser se aprofundar ainda mais na visão teológica do tema, eu recomendo a vocês que estudem o livro. É um livro bem grosso, bastante denso e muito técnico, bem acadêmico, sobre o tema da Trindade. O livro se chama Pneumatologia, publicado pela editora Unaspress. Na realidade, é um compêndio, tá? É um material onde eles reuniram vários artigos escritos por teólogos adventistas num simpósio sobre um assunto que foi feito no NASP de Engenheiro Coelho há alguns anos. Mas, em conclusão, esses pesquisadores notaram que de 1897 até 1915, nunca mais foi escrito nenhum artigo de tudo que foi publicado pelos adventistas ao longo desses anos, negando ou criticando a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Muito pelo contrário, ao longo desses anos, foram encontrados
pelo menos 400 artigos adventistas falando positivamente sobre o tema da Trindade. Nós temos artigos de Jones, artigos de Wagner, de Prescott, como eu acabei de mencionar para vocês, e alguns outros pioneiros da igreja. E eu quero citar apenas um deles aqui para vocês. O autor desse texto que leremos é o Wilcox. Wilcox era redator da Review and Herald, e essa declaração foi feita por ele no ano de 1913. Só que tem um detalhe especial aqui sobre o Wilcox. Ellen White, antes de morrer, delegou a função de cuidar do seu patrimônio literário para 5 pessoas de extrema confiança dela. E o Wilcox fazia parte dessa comissão especial. Então nós não estamos aqui apresentando um texto de alguém que simplesmente de maneira aleatória nós encontramos ali falando sobre a Trindade, não. Era alguém de confiança da serva do Senhor e que, além disso, apresentou as conclusões que veremos aqui quando Ellen White ainda estava viva, negando ou contra-argumentando aquela teoria da conspiração sugerida por antitrinitários de que a igreja esperou Ellen White morrer para falar sobre esse assunto. Mentira! Tá? E aí está a citação de Wilcox. Para o benefício daqueles que desejam conhecer mais por esta denominação, declaramos que os adventistas do sétimo dia creem, 2 pontos, na Trindade divina. Essa Trindade constituem do Pai eterno um ser pessoal e espiritual, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Então, queridos, é isso. Nós ainda teríamos aqui uma segunda parte do tema, eu achei que daria tempo, mas eu nem vou começar, tá? Porque nós não vamos conseguir completá-la e eu não gosto de deixar as coisas assim meio pela metade, onde nós ocupamos aqui essa parte do nosso estudo, basicamente falando sobre o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade na Igreja. Porém, a outra parte do estudo seria sobre o que a Bíblia diz a respeito da doutrina da Trindade. E eu sinceramente digo para vocês que é ainda mais fenomenal. Quem sabe numa outra oportunidade eu possa compartilhar o assunto com vocês dentro da Bíblia, que confirma tudo aquilo que vimos nos escritos da Mensageira do Senhor. Mas, cumprindo aí com o horário que temos, eu espero que, ao menos, dentro da história da igreja, a igreja adventista de maneira especial, tenha ficado muito claro esse assunto. E eu concluo só citando uma informação adicional aqui para vocês. Se alguém um dia chegar e dizer a vocês o seguinte, que desde o princípio, lá no Concílio de Nicéia, segundo os antitrinitários, foi quando a doutrina da Trindade foi inventada ou introduzida no seio da igreja, o que é mentira. A Igreja Católica, segundo eles, começou a perseguir aqueles que negavam esta doutrina, que na visão deles é uma heresia. Mas estudando recentemente sobre a história da igreja, eu vi algo muito curioso que eu inclusive não sabia. O próprio Constantino, ele simpatizava com o arianismo. E o que é o arianismo? O arianismo foi um movimento criado por Ário, que justamente negava a divindade e a pessoa do Espírito Santo e também a divindade de Jesus Cristo ali no caso. Ou seja, ele cria que Jesus era criado e que o Espírito Santo não era uma pessoa. E esse movimento foi muito forte no 4º século da história da igreja, de tal maneira que a minoria continuava acreditando na doutrina original apostólica e uma grande maioria de pessoas começaram a abraçar o arianismo. De tal maneira que os próprios arianos, muitas vezes com o apoio do imperador romano, perseguiam aqueles que criam na Trindade como nós acreditamos hoje. Então essa história, essas conspirações,
Na realidade, infelizmente, muitos antitrinitários, eles fazem uma pesquisa rasa, são reducionistas nas suas conclusões, e eu, infelizmente, também defendi isso durante muito tempo. Mas qualquer pessoa que se debruce com sinceridade e profundidade naquilo que está registrado na história e nos documentos arqueológicos que estão disponíveis aí até os dias de hoje, não temos como negar que essa doutrina é bíblica e que, dentro da história da própria Igreja Adventista, é uma doutrina que foi aceita depois de um tempo pelos pioneiros e pela serva do Senhor. É isso aí, amigos. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês estão abrindo espaço para isso nesse momento, mas estamos aí à disposição para responder o que for possível. Bondoso Pai, querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de ocuparmos uma parte do sábado para estudarmos sobre esse tema, que, embora seja um assunto sistemático e teórico, ao menos da forma como vimos, mas é um assunto que diz respeito à nossa salvação. Senhor, que me faltou, que o Espírito Santo complete, que o Senhor opere nos corações de todos aqueles que ouviram. Se há alguém que talvez tivesse alguma dúvida a respeito do tema, eu oro para que o teu Espírito convença a cada um de nós da verdade plena da tua palavra, de que nos céus nós temos intercedendo por nós temos operando a salvação por nós temos cuidando de nós a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, operando e levando a cabo para a nossa redenção o plano da salvação. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que continuam ainda combatendo essa doutrina bíblica e que o Senhor abra os olhos deles, assim como abriu o meu, a fim de que, Senhor, se arrependam e se unam novamente à pura e verdadeira doutrina que o Senhor tem comunicado para a tua igreja nessa época, que tem dificuldades, tem lutas e batalhas a enfrentar, mas que, graças ao Senhor, graças à direção do céu, tem sido conservada pura, porque continua crendo nas doutrinas basilares da palavra do Senhor. Que o Senhor cuide dessa igreja e leve-a até o triunfo, para a honra e glória do teu nome, e que nós façamos parte desse triunfo. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.